A amidalite é uma das infecções de vias aéreas de maior frequência. Pode ser muito dolorosa, pois provoca inchaço nos gânglios do pescoço e mandíbula, além de dificuldade para engolir. Antigamente era comum a extração das amígdalas, mas atualmente sabe-se que esta não é a melhor solução. Bom, as amígdalas fazem parte do sistema de defesa do corpo, não é? Existe um sistema na boca que é uma rede, que é formado por vários elementos, chama-se anel linfático de Valdai. Então é a amígdala, a adenoide, que vocês chamam de carne esponjosa, e toda a parede da faringe, certo? A finalidade dela é de defesa, é de imunidade, principalmente nos primeiros anos de vida. E por que algumas pessoas têm amidalite recorrente? Por que é tão comum que essas pessoas sofram aí 5, 6 vezes por ano com uma infecção? Em primeiro lugar, é que, às vezes, as pessoas que tomaram muito antibiótico, por exemplo, não desenvolveram uma defesa adequada, né? Nem sempre o uso de antibiótico é eficaz, porque se for uma amidalite viral, o uso de antibiótico, além de prejudicar o tempo da doença, que se transforma muito maior, ele não desenvolve a imunidade da criança ou do adulto, não é verdade? Então, cada vez que ele toma antibiótico, não faz nada depois para melhorar isto, ele tem mais facilidade de pegar uma nova infecção. E antigamente era comum haver mutirões, né, para operar as crianças, já tirar a amígdala. Hoje em dia ainda é recomendável fazer a retirada dessas amígdalas? Quais as alternativas para tratar quem tem a amígdala fraca? Bom, antigamente isso se fazia porque não se tinha um conhecimento científico dessas coisas. Não se tiravam só a amígdala, levavam para tirar a amígdala e o apêndice. Então, às vezes, fazia-se no mesmo dia, não é? Então, hoje, nós tentamos sempre conservar todos os órgãos, a tentativa é sempre conservar. A cirurgia, eu sempre falo, é fim de linha, quer dizer, quando a gente não tem mais recurso. E a grande parte das crianças, nós não operamos por amidalites constante, mas nós tiramos por problemas de obstrução nasal e dando apneia, principalmente nas crianças, por hipertrofia, tamanho, amígdala muito grande e adenoide muito grande, não deixam a criança respirar. Isto faz com que a criança não se desenvolva nem morfologicamente, não é? E nem na parte imunitária. Então, quando a criança tem um problema de apneia, uma das principais indicação para amidalectomia é a apneia, certo? Outra indicação é quando a criança tem muita infecção e há um comprometimento, por exemplo, da cadeia ganglionar do pescoço. Então, enche de gânglios aqui, que são aquelas bolinhas que dão no pescoço, né? Isto também tem indicação, mas sempre a gente procura fazer de tal maneira que a gente só opere as amígdalas e adenoide quando tiver uma indicação precisa, como último recurso. E para quem é adulto ou criança tem amidalite recorrente, está sempre sofrendo com isso, qual que é o tratamento indicado atualmente? Bom, a gente tem que analisar caso por caso, mas na maioria das vezes a gente sempre tenta melhorar a parte de imunidade da criança, a parte alimentar, os hábitos alimentares, essas coisas são fundamentais, porque não adianta você tratar uma criança ou um adulto que tem um déficit de imunidade, né? Então, se você tratar essas crianças com a parte imunitária, então, se você desenvolver os anticorpos, desenvolver a defesa dela, então o resultado vai ser muito melhor, porque ela vai ser capaz de se defender das infecções. E em relação à prevenção diária, já se ouviu muito falar sobre limpeza de amígdala, passar iodo na amígdala. O que o senhor recomenda para a questão, as pessoas que têm essas infecções recorrentes podem fazer no dia a dia como prevenção? Bom, a primeira prevenção que a gente tem que fazer são as coisas básicas da alimentação, porque elas estão diretamente ligadas ao déficit de imunidade, certo? Então, é fazer uma boa refeição, fazer a escovação dos dentes. Nós não recomendamos passar nada na amígdala, porque toda vez que você está passando um produto na amígdala, provavelmente você está inoculando esse produto na circulação, por causa do trauma que tem, não é? Mesmo se você tiver uma infecção, se você cutucar ou então passar alguma coisa na amígdala, você pode estar fazendo com que esta infecção caia dentro da circulação e desenvolva uma infecção sistêmica. Então não se usa nada, absolutamente nada. Em algumas pessoas, quando há retenção de alimento, que nós chamamos de cásio,
né, que chama-se as amidalites caseosas, que são aquelas bolinhas parecidas com arroz que tem um mau cheiro, aquilo é alimento fermentado. Se você pegar um fio dental e passar no meio do dente, você vai sentir que o cheiro é exatamente igual àquele, porque é o tipo de fermentação alimentar. Aquilo não é doença. Quando incomoda muito, você pode até tirar, né? E tem casos em que os casos são enormes e que dão uma halitose intensa, e aí a gente tem que ou tirar a amígdala ou fazer um tratamento nesta amígdala. Atualmente a gente tem tentado uma cauterização das amígdalas em meses seguintes, mas o resultado ainda não é definitivo. Então o certo mesmo, quando a amígdala chega neste ponto, que a concentração de alimento é muito grande, então há uma indicação cirúrgica.